todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trago o resumo da obra de Shizuko Kishimoto, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação para o concurso de professor de educação infantil da Prefeitura de Itaquaquecetuba, e também eu vou mostrar como ficou a minha apostila de mapas mentais dos autores para esse cargo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. O material que será apresentado nesse resumo ficará um link gratuito para download na descrição desse vídeo para você acompanhar. Então, vamos lá para o resumo? Introdução ao conceito de jogo, brinquedo e brincadeira. Esse livro, aliás, ele é cobrado em muitos concursos, em diversas bancas. Então, esse resumo vai servir também para outros concursos. E a gente tem que estudar a diferença do jogo, brinquedo e brincadeira, que são as três palavras-chave do título da obra da autora, e que também é sempre perguntado nas provas de concurso público. Então, a gente vai fazer essa diferenciação do que é jogo, brinquedo e brincadeira. Kishimoto explora as diferenças entre jogo, brinquedo e brincadeira, porque muitos, principalmente que estão fora da educação, pensa que jogo, brinquedo e brincadeira é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Termos frequentemente confundidos, mas que possuem significados distintos e propósitos específicos na educação. Então, o jogo, ele tem uma intencionalidade que é diferente da intencionalidade do brinquedo, que é diferente da intencionalidade da brincadeira. Os brinquedos e brincadeiras nem sempre foram vistos como algo educativo, como algo que favorecesse o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, e sim associado ao comportamento infantil mesmo, só coisa de criança, só para entreter, só para matar o tempo, ou nesse sentido. Portanto, no passado eram associados a desvios de comportamento, mas o entendimento moderno, influenciado principalmente por Piaget, Vygotsky e outros estudiosos da educação, reconhece o seu valor educativo. Então, muitos até pensavam que a brincadeira de faz de conta era porque a criança, o indivíduo, tinha algum problema psicológico, mas o brincar, o faz de conta, é a linguagem infantil. Por isso, a importância de estudar a infância, a educação infantil. Brincar como ação e desenvolvimento cognitivo. Portanto, agora vamos para a diferença de cada um. O que seria o brincar? Para Vygotsky, brincar é uma situação imaginária essencial para o desenvolvimento. A imaginação evolui conforme a idade. Portanto, para Vygotsky, o indivíduo ele vai ter essa sociabilização com outros sujeitos e com o objeto, e a partir dessa socialização, ele vai internalizar a experiência vivida dentro de si, e a partir dali ele vai construir a sua imaginação e colocar para fora, externar para o mundo. E esse pensamento de Vygotsky, lá na frente, quando a criança estiver no ensino fundamental, podemos associar a alfabetização. Quando, por exemplo, a criança imagina escrever a palavra bola, na cabeça dela vai vir a imagem da bola. Depois, as letras, as sílabas, o som para formar a palavra bola. Então, aquele objeto ele vai se retransformar, em outra coisa, que na verdade seriam as palavras. Mas para a criança chegar a esse nível, ela precisa ter exercitado a sua imaginação lá na primeiríssima infância. Por isso a importância da educação infantil e do ato de brincar, do ato de imaginar. Já para Piaget, descreve o brincar como um processo de assimilação. Portanto, para Piaget, a criança ela precisa ter tido uma experiência anterior. A partir dali, ela vai pegar aquela experiência anterior, juntar
com aquela experiência nova para fazer o que seria o processo de assimilação, permitindo à criança construir conhecimento ao interagir com o mundo e também com o objeto. Kishimoto enfatiza que brincar envolve ação e regras, sendo fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social. Portanto, brincar não é algo assim solto, brincar por brincar. A brincadeira tem ação e tem regras, mesmo que as regras não estejam explícitas. Por exemplo, quando as crianças vão brincar de escolinha, as crianças não têm uma regra específica, mas a gente sabe que na sala de aula é apenas um professor e uma professora. Portanto, todos não poderão ser professores ao mesmo tempo. Pode até revezar. Cada tempo, um vai ser a professora ou o professor e os demais alunos. Mas todo mundo ser professor ao mesmo tempo, a gente sabe que não dá, né? A mesma coisa, eu vou brincar de polícia e ladrão. Todo mundo só quer ser a polícia. Precisa ter um ladrão, porque senão não é brincadeira de polícia e ladrão. Então, nem sempre as regras são explícitas na brincadeira. E as crianças vão reconstruindo as regras da brincadeira implícitas conforme elas vão brincando e as ações que elas vão desenvolvendo nessa brincadeira. Agora, o que seria o brinquedo? O papel do brinquedo. Brinquedo é um objeto que apoia a imaginação, é o apoio dessa imaginação, desse brincar, e representa aspectos do mundo ao redor da criança. Ele permite a expressão e a experimentação de papéis e situações vistas no cotidiano. Então, podemos utilizar o objeto também como faz de conta. Então, por exemplo, essa caneta, a criança pode imaginar que é uma varinha de condão, pode imaginar que é uma espada, pode imaginar muitas coisas. Então, um objeto concreto que tem uma função concreta, objetiva, que é a caneta, que é para escrever, na mão da criança pode ser muitas coisas. A criança precisa ter essa imaginação, porque lá na frente, no fundamental, ela vai fazer isso para o ato da alfabetização, como eu havia falado anteriormente. Então, olha a importância da educação infantil, olha a importância do brincar. Outro ponto importante, para crianças até 3 anos, o brinquedo ajuda a construir a relação entre o pensamento real, estimulando o pensamento metafórico, onde objetos são utilizados para representar o mundo de maneira simbólica. Então, antes dos 3 anos, a criança ela é muito concreta. Ela vai pegar a caneta e ela não vai imaginar uma varinha de condão e nem uma espada, e sim que ela é uma caneta mesmo. Por exemplo, na semana passada, na creche, aqui no SEI, na Prefeitura de São Paulo, uma criança estava brincando de massinha e queria cortar a massinha no meio, que estava fazendo um bolo e queria dar um pedaço para mim. Daí, não tinha nada para cortar, eu dei uma caneta para ela. Ela falou, não, isso aqui é uma caneta, eu quero uma faca. Então, eu tive que ir atrás dos brinquedos de comidinha, achar uma faca de brinquedo para ela. Porque ela não tem essa associação ainda que qualquer objeto eu posso imaginar e transformar em alguma coisa. Ela vai conseguir isso a partir dos 3 anos, certo? Por isso que é importante também brinquedos que imitam, né, objetos reais do cotidiano, como os brinquedos de cozinha, carrinho, boneca, fantasias e entre outros. O jogo como ferramenta educativa. O que seria o jogo? O jogo é vinculado ao sonho, à imaginação e ao pensamento. Ele é visto como uma linguagem que permite que as crianças construam significados e experimentem situações de problemas. Então, qual que é a diferença? Porque assim, o brinquedo está muito claro que é o brinquedo, mas as pessoas se confundem mais na questão do que é o brincar e o que é o jogo. Portanto, o brincar não tem um objetivo de solução de problemas. Já o jogo tem o objetivo de soluções de problemas. Então, essa é a diferença de um para outro. Para ser considerado um jogo, deve ter 3 aspectos. Primeiro, sistema linguístico cotidiano, portanto, tem um gênero textual próprio com as regras e instruções daquele jogo. Regras explícitas e implícitas. Geralmente, o jogo tem regras explícitas e conforme as ações,
ela pode virar implícitas. E o uso de objetos. Então, sempre vai precisar de um objeto para poder ter aquele jogo. Já o brincar, não. Eu não preciso de um objeto para brincar. Posso brincar de pega-pega. Pega-pega, por exemplo, ou esconde-esconde, eu não preciso de nenhum objeto. Agora, se eu for jogar futebol, mancala, bandeira, terra e mar, eu preciso de algum objeto, de alguma coisa para esse jogo acontecer. Então, por exemplo, eu vou jogar futebol. Futebol tem regras. Futebol a gente joga com os pés, não joga com as mãos. Mas tem outra questão também. Como educador, eu não posso também ficar impondo ali as regras do jogo. As crianças têm que perceber por si só as regras. Eu posso explicar as regras ali no começo do jogo, mas eu tenho que dar essa liberdade para as crianças perceberem o que são as regras e reconstruírem as regras. Então, por exemplo, vou jogar futebol, uma criança pegou com a mão, vou expulsá-la do jogo. Será que é justo? Daí tem essa discussão, será que é justo? Será que não é? Será que é mais fácil? Será que não? Então, eu estou ali como educadora para mediar e não para ficar impondo as coisas. O jogo promove o desenvolvimento físico, cognitivo, social e moral também, aproximando as crianças de conceitos científicos por meio de hipóteses e resoluções de problemas. A importância do jogo na sala de aula. Na sala de aula, o jogo não deve ser literal, como eu acabei de explicar, o educador ficar impondo regras. Ele prioriza a imaginação e a realidade interna da criança. A liberdade é crucial no brincar, pois se o professor controla o jogo, ele se torna um trabalho e não uma brincadeira, se torna algo chato, algo imposto, uma obrigação. A flexibilidade no jogo permite novas combinações de ideias, enquanto a prioridade deve ser o momento presente e não o resultado final. Então, o jogo não é para saber quem vai ganhar ou para aprender mais aquilo. Às vezes, eu tenho o objetivo que eles aprendam algo em um jogo com o resultado final, com a resolução do problema, mas ao longo das ações do jogo vão se criando novas regras, novos conceitos, discussões, e a partir daí vai se criando outros objetivos, outras questões que eu acabo atingindo a criança sem ao menos perceber na hora, ou então não estava disposto em meu planejamento. Então envolve uma série de coisas, principalmente a questão da ética, da moral, dos conceitos científicos. Então está muito além do que está disposto, engessado em um planejamento. E também outra questão é o controle interno. É importante dando à criança a oportunidade de estabelecer suas próprias regras, e não só eu como educadora ficar impondo, e construir resiliência, então se refazer a partir da dificuldade, e habilidades sociais. Então interagir com o outro, saber negociar dentro do jogo. Outro ponto importante são os tipos de brincadeiras. Então voltando lá para a questão do brincar. Brinquedo educativo, falando do brinquedo, né? Além do brinquedo, dos objetos do cotidiano, ou então brinquedos não estruturados, para que a criança possa exercitar a imaginação ao reconstruir um objeto concreto e outras coisas, eu também posso utilizar brinquedos educativos, como tabuleiros e entre outros, né? Tanto na educação infantil, né? Na creche e na pré-escola. Contribui para o desenvolvimento cognitivo e motor. Brincadeira tradicional preserva a cultura infantil e fomenta a convivência social. Então, aquelas brincadeiras sociais, como pega-pega, esconde-esconde, passa-o-anel, ciranda de roda, e entre outros, que são próprios da cultura tradicional, infantil brasileira, inclusive. Brincadeira de construção, com blocos e peças, promove autonomia, socialização e raciocínio lógico. E o faz de conta permite à criança explorar o mundo ao seu redor, desenvolvendo empatia e habilidades simbólicas, como eu já havia comentado.
Então, habilidades simbólicas de transformar vários objetos e também a socialização e também a questão da negociação, da moral e da ética também acontece dentro da brincadeira. E para fechar o resumo, eu venho aqui com as considerações finais da obra. O brincar é um eixo essencial na educação infantil. Lembrando que os dois eixos essenciais da educação infantil, conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, são as brincadeiras e as interações. Então, continuando, o brincar é um eixo essencial na educação infantil. O professor deve atuar como mediador, observando e adaptando o ambiente para enriquecer a experiência lúdica. A prática do jogo e da brincadeira, se bem conduzida, contribui para o desenvolvimento integral da criança, oferecendo caminho para a construção de um aprendizado significativo e envolvente. Portanto, eu não posso largar a criança ali na sala, jogar lá os brinquedos e dizer, ela se vira, é criança, a criança sabe brincar e pronto. Não. Eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma intencionalidade naquele espaço, tanto faz a sala de aula, outro espaço do ambiente escolar ou fora do ambiente escolar, dos materiais, do tempo, do espaço, das interações, tudo isso eu devo planejar e mediar, observar, registrar e replanejar na minha prática pedagógica, porque eu só jogar ali a criança em um brinquedo e ela se vira, não precisa de professor. O professor está ali para isso, para ser um mediador, um observador e um adaptador, um facilitador da criança para a sua brincadeira, para o seu jogo, enfim, para a sua ludicidade. Então, é isso, fecho aqui o resumo e só lembrando, para quem está se preparando nessa reta final, a prova é agora, dia 23 de março. Eu tenho as minhas apostilas, tanto para esse cargo de professor de educação infantil, também para o Fundamental 1, também para educação especial, em PDFs, as apostilas, cada uma custa R$ 25,00. Também tem o curso do Já Passei Educação, que serve para os 3 cargos. Vão ficar aqui na descrição do vídeo os links para você adquirir. Mas para esse cargo de professor de educação infantil, eu tenho uma novidade de revisão, ou para você que não estudou nada nessa reta final. A novidade é a minha apostila de mapas mentais dos autores específicos do cargo de professor titular de educação infantil, isso mesmo, apostila em PDF com 19 páginas, contendo todos os 16 autores do edital. Foi elaborada por mim, professora Jéssica Pereira, e custa apenas R$ 13,00, isso mesmo. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo o link lá da Hotmart para você adquirir essa apostila de mapas mentais. Então tá aqui a apostila. Cada tema tem um mapa mental com as principais palavras-chave, os principais conceitos, você pode imprimir e é ideal para você utilizar como revisão para essa reta final ou para você que não estudou nada, né, ter alguma base, principalmente os conhecimentos específicos que são a parte ali da prova que tem mais questões, certo? Então tá aqui a apostila por apenas R$ 13,00. O que você compra com R$ 13,00? Nada, né? E caso eu tiver demanda, posso fazer ao longo da semana também a apostila para o cargo de professor de ensino fundamental 1. Nesse caso, eu for elaborar essa apostila, eu aviso aqui no canal, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!